Hoje, dia 28 de agosto de 2019, o programa Memória e História Oral entrevista Armênio Meno Gonçalves. Meno, bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com sua data e local de nascimento e o nome de seus pais, por favor. 15 de agosto de 1946. Em Santos? Meu pai chama São Paulo. São Paulo. Meu pai chamava Adelino da Silva Gonçalves. Minha mãe, Glória Rego Gonçalves. O que mais você quer saber? E que bairro que você nasceu? Cambuci. Ninguém nasce lá, só eu. Você ficou até quando lá? São Paulo. Em São Paulo eu vim para Santos em 70 e pouco, 75, por aí. Em São Paulo eu fazia outro tipo de coisa. Tive Você tem assunto. lembranças da infância lá no bairro Cambuci? Que é um bairro bastante... Não, nada, imagina. Eu nasci, por isso que eu falei que ninguém nasce lá. Na verdade, eu nasci num hospital chamado Cruz Vermelha, que para mim isso não é um hospital, isso é Mas eu morava, na verdade, na Pompeia. E minha infância foi lá mesmo. Aí era infância, depois logo fiquei lá um bom tempo, depois fui para Pinheiros. Minha área é foi essa praia aí. Esse filho único ou não? Não, filho caçula, Foi caçula? é, De quantos irmãos? 2. O mais velho e o mais novo, só. Depois eu vim para cá em 1900, puxa vida, eu estou falando 70 e qualquer coisa, porque era 70 e qualquer coisa mesmo, 75, 74. Mas você morava na Pompeia, então, com seus pais? Seus pais faziam o quê? Meu pai era dono de padaria, Ah, tá. minha mãe era dona de casa, ainda tinha isso naquela época. Né? A padaria era na Pompeia mesmo? Era. Não me pergunta detalhes que aí também a minha idade não permite, mas era... Acho que a primeira padaria dele foi lá. Depois ele teve uma em Pinheiros, teve algumas padarias, ele era sócio de algumas padarias. A área dele era essa. Aí ele mudou de ramo, foi parar em mercearia. Foi onde eu aprendi um monte de coisa. Aprendi Isso aí que eu queria chegar. Você passou a infância nesse ambiente? nesse ambiente. Aí, quando meu pai montou a primeira mercearia, fui aprender a ser açougueiro. Então, o que eu sei de carne hoje, eu sei pela época de açougueiro. Eu fui... Bom, aprendi a mexer com comida e bebida dentro de uma mercearia, né? Aí eu vim para Santos, casei, vim para Santos, situação, crise. Vim parar em Santos para vender carne para um frigorífico. Até pelos meus conhecimentos de carne, acabei vendendo carne. Frigorífico Bordon, Você casou em São Paulo mesmo? casei em São Paulo. Vai querer saber data, tudo essas coisas? Não, imagina. Você Exagera. estudou em São Paulo? Estudei em São Paulo, estudei no Colégio São Luís, no Mackenzie, Colégio do Estado, estudei em alguns lugares. Me formei em alguma coisa? Não, terminei meu colegial, fiz um ano de teologia, olha. Teologia. Fiz Química Industrial. E eu sei que eu vim parar em Santos. Aí daí para... Já casado? Quase que descasando, Mas casado. Era crise econômica e amorosa. Também. Veio com filho já? Não. Hã? Já tinha filhos nessa época? Já um nasceu em Santos, que foi o que faleceu, e o outro nasceu em São Paulo. Nessa de vender carne, essas coisas todas. Bordão, você tinha falado. Bordão, isso. Então, Você morou onde? Quando você veio para Santos, você morou em que bairro? Zé Menino. Zé Menino. Zé Menino. Nossa, tô com uma memória boa, rapaz. Aí eu fui trabalhar, vendia carne para o frigorífico em Vicente Carvalho e Guarujá. Foi lá para aquele lado que eu fui. Num momento de crise, eu resolvi montar um bar. Né? E Onde? a Avenida Washington Luiz, 422. Se der o telefone, eu sou capaz de lembrar, mas não vou lembrar. Chamava Casa do Meno, isso. Foi a primeira aventura, né? Isso foi nos anos 80? 78. Final dos 78. anos 70.
um outro tempo, outra história. Porque inovei algumas coisas, bastante coisas até. Não, foi um bar bem famoso, muito Foi, frequentado. eu brinco, quando eu me ofereço nos meus currículos da vida aí, eu sempre falo assim, você nunca ouviu falar em mim, pergunta, eu falo assim, na malcriadeza eu falo, pergunta para sua mãe, mas não é, pergunta para seus pais, né? Porque na nossa faixa de idade, na vossa faixa de idade, não na minha, na vossa, que eu não fui indelicado que nem vocês para perguntar que idade vocês têm, mas eu imagino que seja menos que eu. Nessa época, realmente era uma casa muito bem conhecida. Oferecia coisas que ninguém oferecia. Era uma choperia que não vendia cerveja. Por quê? Porque eu era chato. Se era uma choperia, não vendia cerveja por quê? Né? Tem algumas tradicionais que já vendem cerveja agora. Agora não tem jeito. Não tem jeito. Naquela época eu insistia. Montei. Para você ver como era a história da cerveja, para mim era complicado. Era música ao vivo e não tinha. No televisão nem pensar, né? Nem pensar. Tinha música ambiente só. Era tão complicado para mim. Era tão complicado para mim que eu resolvi montar um bar do lado da casa do Meno. Ah, é? Eu não sabia disso, tá vendo? Não. E era tão Qual mesmo gostoso. nome? Ah, era que eu cheguei. Você não quer que eu conto? Não quero, desculpa. Do lado onde era a casa do Meno tinha um dentista. Esse dentista saiu de lá, vagou aquela casa. Eu falei, olha, que eu vou fazer uma maluquice. Vou montar um bar com a mesma cozinha. Por trás ele tinha contato com a cozinha, com a copa, inclusive. Se chamava Anexos. Uma casa anexa. Mas tinha nome separado, tinha outro estilo, vendia vinho, vendia cerveja. Né? Tinha música ao vivo, né? Tudo tinha lá. O curioso é que a casa não pegou. Não rodava, porque as pessoas falavam, esse cara é um idiota, montar uma casa, um bar do lado da casa do Meno, é doido, cara, né? Eu tive que, Sabia que era doido. eu tinha um cardápio lá, que era um cardápio jornal, e eu coloquei lá assim, recomendamos o bar ao lado, para ver se colava, né? Mas mesmo assim não colava. Então eu acabei fazendo a única chance que eu tinha, que era unir as duas casas por dentro. Então elas existiam separadas. Eram dois bares, duas coisas, mas tinha entrada por dentro. O cara entrava num e podia entrar no outro. Senão não rolava, é gostado. A fidelidade era... Foi o segundo bar que eu tive, chamava Anexos. Eu não Esse. lembro desse bar. Mas pouca gente lembra por esse motivo. Não era um bar popular, não era. Tinha algumas restrições, né? Que é o erro de todo mundo, né? Fazer restrições. Em vez de abrir, não, ele restringe. Eu quero só isto aqui, só cerveja artesanal. Fica difícil. E esse bar durou quanto tempo, esse anexo? O anexo, como figura em separado, alguns meses. 3 meses, tinha o karaokê, olha. Até isso eu tive lá. Também, na época, opa, nossa, karaokê com música ao vivo. Né? Então, mas meses. Logo foi possível, virou uma coisa só, na verdade, né? Com um nome separado, mas ficou. E aí montei mais algumas outras coisas e tal, até montei outras casas, uma no Canal 5, uma no Canal 2. Pois é, eu não quero assim aonde. White and Red. Era uma casa de carnes brancas e vermelhas, por isso White and Red. Até hoje todo mundo confunde, fala, era Pink and Blue, não, não era. Mas não era. E no canal 5, que número? Era Exige. Não era na praia, não, era na metade do quarteirão. O mote era assim, a meio gole da praia. Era pertinho da praia, mas não era na praia. Ah, já é 32. Olha, 32. 32. Depois virou uma pizzaria lá. Isso mesmo. E agora está lá abandonada. Há muitos anos. Tive uma casa no Canal 2 que era
eu era sócio do Buffet Roma, chamava Menu Roma, que era voltado para o churrasquinho, né? Tinha uma churrasqueira e tal. Tive uma casa, é importante, na Tolentino Filgueiras, uma casa chamada Meu Bar, foi uma casa que durou bastante tempo. E por último, esta que eu tive um acidente, por isso eu só abri, fiquei 20 dias lá e saí fora. E o acidente foi lá mesmo? Não, lá foi uma outra novela. Eu sempre treinei meu pessoal, era um dos diferenciais meus, era esse, eu treinava toda a mão de obra. Eu estava fazendo uma experiência para mim nova, eu estava entrando com uma sócia. O meu pai, se estivesse vivo, ele falava assim, eu não, já te falei para não formar sociedade com mulher. Ele falava assim, preconceito era dele, mas enfim, mas ele tinha razão. Era a minha ex-chefe na prefeitura, do Cacá. Sim. Ela queria colocar meu nome. Eu falei, cara, vamos pôr um outro nome, a gente inventa um nome legal e tal, cria um nome novo. Mas eu queria que fosse teu nome. Eu falei, então tem o seguinte, ó, só se for exatamente do jeito que eu quero. Sim. Mas tipo o quê? Televisão nem pensar. Música ao vivo só na parte de cima. Se tiver música ao vivo, cobrança de cover artístico só na parte de cima, embaixo não paga. Tá entendendo? Tô entendendo. Então eu comecei o treinamento do meu pessoal, demorava lá uns 20 dias de treinamento, para valer mesmo, para ficar bom, né? O mote, porque sempre tem um mote, né? Acho que tem que explicar o que é aquilo. Então era comer, beber e conversar. Portanto, não tinha que ter televisão, né? E quase que proibi celular, mas não cheguei a isso. Aí você ia perder Só não muito. tinha Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi. Conversa entre si. Mas não chegava a ser chato a esse ponto. Televisão, nem pensar. No decorrer, faltavam 5 dias para a inauguração. Esse senhor aqui que vos fala, estou saindo do meu apartamento. O ortopedista falou, mas você já tinha bebido? Eu falei, às 8 horas da manhã eu estava enchendo a cara lá em cima. Não, claro que não. Senti mal. Eu moro no primeiro andar, graças a Deus, né? Rolei aquilo lá, quebrei clavícula, 3 costelas, foi um estrago. Tinha feito uma operação de catarata, saiu do lugar, olha, foi um inferno. Então eu já sabia que ia ter que operar. Sim. E sabia que era a colocação de uma placa. Eu falei, o quê? Eu vou sair daqui e ficar um mês fora? Quando eu voltar, meu filho, ia ter Jogo do Santos, ia ter o Diaba, com certeza. E aí, 20 dias depois, casa cheia, você deve ter ido lá e devia estar cheio. Tá. Devia estar. Foi uma surpresa para mim. Eu fui justamente pelo chamariz do seu nome, para conhecer. Eu tinha muito receio, sabe? Eu montei com receio. Falei, os caras não vão lembrar de mim, não é assim, né? Mas lembraram, viu? Nossa, recebi gente da velha guarda lá para me dar um abraço, ao menos. Mas Realmente, o dia que eu fui, muita gente. e eu tinha que falar assim, não mexe aqui que está doente. Não me aperta, né? Aí 20 dias depois, eu chamei a sócia, o marido da sócia, o filho do marido da sócia, juntei todo mundo e falei, eu acho que na batida, eu quebrei as coisas todas aqui, mas bati a cabeça e as coisas se arrumaram. Então, vocês têm 15 dias para tirar meu nome daqui, eu estou saindo fora já. Telefonei para minha mulher e falei, olha, os caras, desisti. Até mais uma casa. Teve mais uma casa, também boa, também com sócio. Chamava Las Tapas. Na Sergipe com Francisco Glicério. Aí eu saí de lá. Aí essa encrenca, graças a Deus, eu saí de lá mesmo, né? Em vez de falar assim, eu falava maldita escada, eu comecei a falar bendita escada, né? Porque eles mudaram tudo, como eu havia previsto. Mas eu já estava fora.
Aí eu pusemos uma placa aqui, essa placa teve uma rejeição, cara. Teve que fazer outra operação para tirar o diabo da placa. Olha, tem que fazer mais outro. Falei, mas não vai fazer mesmo, né? Então até hoje eu tenho um probleminha de clavícula. Dói. Mas também vai ficar doendo. Não estou com pressa. É isso. Acho que... Não, pode falar, eu quero Acho que- saber detalhes da casa do Meno. A casa do Meno lá, quanto tempo você ficou na Washington Luiz? Que eu lembro que eu fui com a minha então namorada, depois de... Todo mundo começou a namorar lá. Eu fui convidado para ser padrinho umas 10 vezes. Quando eu fui já era anos 90, quer dizer, a casa resistiu muito tempo. Foi uns 10 anos mesmo. Ou até talvez um pouco mais. Mas aí eu me separei, aí eu vendi a casa, permaneceu o nome Casa do Meno ainda um tempinho, mas já não estava mais lá. E agora eu estou assim, aí à disposição do arquivo memória, e de quem quiser alugar uma cabeça, entende? Estou aí querendo... Mas vamos falar assim, e a casa do Meno era frequentada por todos os níveis Então, sociais? eu, entre outras besteiras que eu fiz na minha vida, foi escrever. Eu escrevi um livro chamado Cozinhando com Segundas Intenções e escrevi um outro que não foi editado, em que eu até é uma coisa que eu, entre outras bobagens que escrevi, uma era assim, como é que era o público daquela época, né? Sim, isso que nós queremos saber. É outra coisa, era outro mundo, né? O nome A Casa do Meno foi muito feliz. Porque eu falava assim, fica à vontade como se você estivesse na sua casa, porque a casa é minha. Então eu tinha regras, tinha. Sim. Então mulheres podiam entrar sozinhas, sem susto. Porque se alguém encostasse, eu ia perguntar se estava me incomodando mesmo. E opa, tirava fora. Né? Por exemplo, então, duas mulheres sozinhas, naquela época, era raro ir. Lá na minha eu. Sabiam que não tinha problema. Se quisesse namorar, namorem à vontade. Mas assim, Mas se sentisse que opa, se alguma... eu brinquei com preferência sexual. Eu nunca fui... até por ser dono de bar, nunca tive preconceitos, né? Só que se comportassem, né? Só que não dessem bandeira, porque aí eu falava, ô negão, se liga, né? Peguei um público muito grande por conta de um troço que foi... Aí um dia, obtido aqui, eu resolvi ter uma ideia. Então eu tive uma ideia, vou fazer um rodízio de chopp. Das 6 às 9, o cara bebe o chopp que quiser, paga uma taxa fixa. Olha, isso já foi em 80. Eu fui na Antártica, na época da Antártica, hoje é Ambev. Falei, olha, eu tive uma ideia assim, quer dar uma bancada nisso, me ajudar a fazer isso? Topamos. Mas como é, como não é, que preço vai ser, como é que você pensa isso? No dia seguinte, me mandaram um e-mail para mim, falando assim, Meno, vem aqui que tem uma história para te contar. Eu fui lá, ele falou, olha, não é o primeiro de Santos, é o primeiro do Brasil. E olha que engraçado. Aí o cara, logo, tinha umas faixas, assim, primeiro chopp livre do Brasil, até com eco. Aquilo, vamos dizer, batia 6h30, coisa assim, porque parava de ônibus da Cosipa, da Ultrafértil, olha, o ônibus parava direto lá, gozado. Então esse povo todo ia. Cheguei a ponto de fazer até uma carteirinha especial, né? O cara tinha que ter uma carteirinha. Por quê? Porque eu não vendia bebida para menor de idade. Posso ter vendido? Até posso, sem saber. Então, para entrar nesse chopp livre, eu queria saber que idade tinha, tudo. Aí ele ganhava uma carteirinha que ele dava o direito, olha, metido, né? Na casa do Meno. Na Washington. Tá, na casa do Meno. Na casa do Meno eu fiz entre outras barbaridades, eu tinha um jardim. Imenso, eu lembro, é bonito. Puta de um jardim, né? Desculpa pelo puta, mas já foi. Eu tinha no centro, eu tinha sempre algum motivo. Eu tinha um aquário,
que diziam que dava um azar da peste. Não dava, não. Tinha um aquário de água salgada. No inverno, eu montei uma lareira. Choperia com lareira. Os caras, não, bebeu, o cara tá bêbado mesmo, alcoolizou-se. O que eu mais vendia era fondue de queijo. Vendia muito. Então, era também restaurante? Não, era um bar, mas tinha algumas opções para se jantar, vai. Tinha algumas coisas. Tinha um outro troço que eu chamava de o prato da noite. O que era o prato da noite? O prato da noite era a refeição que eu fornecia para os meus funcionários, que por sinal era boa pra caramba, certo? Sempre cuidei disso com muito carinho. Então, isso era o prato da noite. Quero arroz, feijão, bife, tá, tem. Hoje é. Hoje é só feijoada. Hoje é dobradinha, vai, sei lá. Vou lembrar o quê. Mas também tinha isso. Foram as inovações da Casa do Meno, né? Inovações. Tinha aquele jardim, que o jardim foi Deus que me deu, né? Era muito bonito. Dava grandes confusões, né? Porque começava a chover, era um inferno. Aí eu cobria uma parte. Era um corre da peste, mas funcionava. Tinha lá seus defeitos. Eu tinha um dia um morcego atravessa pela cobertura e sai do outro lado e viram, é claro, né? Meno, você viu? Eu falei, vi. É a Phyllis. Que Phyllis? É a Phyllis, é uma pombinha, só que ela é preta, mas ela é uma pombinha, aquela... Estava na cara, era gozação minha. Eu falei, olha, o que eu vou fazer? Aí fui descobrir como é que espantava morcego. Descobri a frutinha que eles comiam. Tinha uma escola do lado, Tarquininho. Sim. E lá era um ninho dessas frutinhas, que eu não vou lembrar agora o nome delas. Não sei, umas bolinhas amarelas. Aí eu pedi para a prefeitura dar uma podada naquilo e a Phyllis foi para outro lugar. Foi procurar o... Porque Phyllis é bom, né? A Phyllis é conhecida da casa. Ô, Meno, me diz uma coisa, você que cozinhava, bolava os cardápios... Todo. Isso eu sempre fiz desde os primórdios, sabe? Os primórdios sempre gostei, né? Eu falei do livro que foi publicado, Cozinhando com Segundas Intenções. Sabe qual é a minha maior dificuldade nesse momento que eu estou passando? Está fazendo 100 dias que ela morreu, tá? Que ela morreu, que eu estou falando é minha mulher. Eu não suporto cozinhar para mim. Não suporto, mas me faz mal. Porque eu não sou comilão, inclusive. Eu não sou, vou comer, estou com vontade. Mas adoro cozinhar para os outros. Né? E aí essa história com segundas intenções não tem sacanagem nenhuma, viu? E, na verdade é o seguinte, se eu um dia, e espero que isso aconteça, eu te convidar para ir jantar na minha casa. Bom, eu preciso saber alguma coisa de você, entendeu? Porque senão você é capaz de ser vegetariano e de fazer uma picanha, por exemplo. Né? Você, sou vegana, danou-se, né? Eu preciso saber quem é você. E aí eu fui um pouco além disso. Fui conhecer centro de Umbanda por isso. Fui conhecer um cara que fazia despacho numa Umbanda que me assessorou nesse livro. Porque... Qual é a ligação? O quê? O meu livro? Não está. Depois até te mando, se você quiser, alguma coisa. Eu te mando por arquivo, se você quiser. Quando se faz um despacho, eu vou te contar uma coisa que você não sabe. Quando o Pai de Santo vai fazer um despacho, ele faz um despacho para aquele santo. Então é como específico. Específico. Então, olha, interessou para mim seu signo. Tem a ver? Tem. Suas preferências. Tem a ver, claro. Se eu quero te agradar muito, não estou querendo namorar com você, mas se eu estou querendo namorar com você, é outro tipo de coisa. Entendeu? Entendi. Quando a gente faz isso para várias pessoas, ou seja, num bar ou num restaurante, é um pouquinho mais complicado. Mas
quando eu tinha qualquer problema. Aconteceu, na casa do Meno aconteceu, por sinal fez aniversário ontem, uma menina que já vou lembrar o nome dela. Vegetariana. Sim. Não tinha nada a ver com vegetariano, né? Eu nem por isso eu não entrei lá e dei um jeito de fazer alguma coisa que ela podia comer, com certeza. Certo. Mas os meus cardápios eles sempre foram amplos, reduzidos, porque senão economicamente fica imperfeito, né? Então o que eu faço no Duro é isso, falar que público você quer. E o meu público, naquela época, era muito estranho, porque eu tinha meninos de 20 e poucos anos que iam lá. E tinha velhos. Mas, curiosamente, os velhos se comportavam e os jovens também. Era outro papo, era outra novela, era outro público. Sim. Hoje o público é diferente. Vou dar um exemplo que você conhece bem pra caramba. Naquela época, Eduardo Caldeira, todo mundo sabe quem é Bar da Praia, né? O Bar da Praia foi um dos primeiros a usar cartão de consumo. Eu nunca peguei o cartão de consumação, porque eu queria a mesa. Ele quer ficar com 10 meninos da idade dele. A mesa que é o que eu queria. Porque um toma conta do outro. Se você deixa solto, o que acontece? O cara faz ponto na porta, o cara faz, sabe? É uma outra história. Mas então, antes do Bar da Praia, o reciclagem já tinha... eu falei errado. Na verdade, o Eduardo já tinha cartão de consumo. No reciclagem... É verdade, é que como era do Eduardo, eu fui no Bar da Praia, mas não era. O reciclagem nasceu depois de mim. O reciclagem começou... Porque na verdade a ordem das coisas foi essa. Primeiro a reciclagem. O Meno, e me diz E nasceu na casa do Meno, viu? O reciclagem foi. Ele era meu... Aliás, eu tinha uns frequentadores engraçados lá. Era o dono do Liliana, ia muito lá. O Ego, do Heinz. Só que ele nunca tomou um chopp na minha casa, o maldito. É mesmo? Nunca. Ele falava, o quê? Você quer tirar uma fotografia? É verdade. Então ele só tomava Old Eight, era o que ele tomava, mas ele ia lá. O Eduardo ia, o Fabianinho, que foi sócio do reciclagem, se não me engano. Foi. Porque acho que nessa época o Eduardo era do Pasteleco. Os dois. Parque Balneário. Os dois eram. E o Mandi. Isso. O Mani também, Então, não é que surgiu de lá. Eu sei que eles conversaram a respeito disso lá. Sim. Eu participei. Falei, porra, a ideia é boa. O Eduardo tem outro feeling, Porque outro também público. era diferente, porque no reciclagem você ficava de pé, você lavava... Era outra coisa. Eu vou contar uma coisa feia, eu vou contar. Mas não é feia, é real e ele confirma. Na época, a gozação, para falar mal do Bar da Praia, a gente fala, é o Disque Entulho. Porque a mulherada que queria namorar, tá certo? Ia para onde? Pro Bar da Praia. Você tá entendendo? Não era o meu público. Esse Não era público o não era. público do reciclagem também, apesar dele Eu não me lembro bem. Isso. Mas no Bar da Praia eu sei que ampliou um pouco mais essa história, né? O Eduardo foi um dos primeiros a colocar televisão, só que não era televisão ligada, ia ter corrida de Fórmula 1 de madrugada em Hong Kong. Ele colocava um aparelho lá para passar aquilo. Legal. Era um lugar que se dançava em determinada época, no Bar da Praia. Na casa do Meno não tinha espaço para isso, entendeu? Enfim, é isso. Olha. E você falou na sua chefe da prefeitura, você teve uma passagem pela prefeitura? É isso? Muito grande, pena que o senhor prefeito tem má memória e tem maus arquivos. Esse prefeito que está aí. Sim. Ele nem tem arquivos e nem tem memória. Sinto muito, vou explicar. Porque eu trabalhei 8 anos nas CEAS, na época era CEAS, hoje é SEDES, com o secretário, com o Cacá. Eu fiz 2 projetos. E um eu falo... Mas o Cacá era no governo do Papa.
Quando entrou, sim, sim. Não, foi no governo do Papa. Eu fui mandado embora no Paulo Alexandre, só. Pá, trabalhei e nada. Ele só entrou para me mandar embora. Com o Kaká, eu tive dois projetos que eu tenho muito orgulho. Um chamava Profissionais do Futuro. Foi o Papa que aceitou. Não era nem pelo que eu ganhava, não, viu? Mas assim, eu fazia treinamento e capacitação de jovens que estavam precisando de emprego na área de alimentação e bebidas. Então eles saíam de lá ajudantes de cozinha habilitados. Fiz 8 turmas. Montei uma padaria, montei uma lavanderia, que é essa lavanderia da Márcia. Participei. E fiz um projeto chamado Restaurante Escola de Santos. Ouviu falar nele? Sim. É meu. Só que foi apagado, mas é. Inteirinho, de capa a capa. Capa a capa. Aplicaram de forma errada, foi aprovado na minha época. Quando foi aprovado, eles passaram para a Universidade Católica. E aí eles mudaram o conteúdo. Então o cara já sai de lá dizendo que, não, porque eu sou, deixa de ser. Não é nada. Ele sai de lá capacitado a trabalhar em qualquer área de alimentos e bebidas, porque ele passou por todos, deveria ter passado por todos os estágios. Receber mercadoria, por exemplo, estocagem, por exemplo. Né? E hoje eles têm até aula de inglês, que não é necessário, por exemplo. Né? Trabalhei 8 anos. Quando esse senhor, que está aí, que eu não gosto de falar muito o nome dele, eu não sei por que cargas d'água, certo? Me mandou embora. Eu falei, bom. Então, passado um pouco de tempo, eu já estava parado. O secretário da SEDES, que agora não é por nada, eu não me lembro o nome dele. Mas eu fui lá e falei, não me lembro o nome dele. Não é o Mota, agora é o Mota, por acaso não sei. Mas era a Rosana, não sei o que, não era? Ah, tá. Foi ela que me mandou embora. Foi naquela época que eu fui mandado embora. Eu fui atrás do secretário, que eu não sabia quem era, e ele me recebeu muito bem. Acho que sim. Ele olhou para a minha cara e falou, pô, eu não lembro do senhor, mas o senhor não me é estranho, né? Eu falei, então, eu vou te dizer. Eu ia, tal, mas eu era criança. Eu falei, não precisa falar que você era mais novo que eu sei. Aí, mostrei um projeto, esse projeto sem custo, para ter ideia, hein? Sem custo, porque era junto com o Sindicato de Hotéis, o atual. Convenci os caras a me emprestar a cozinha. Aí eu falei, olha, eu preciso de patrocínio para alimento, porque, pô, além de tudo, eu dava alimentação para 25 meninos, né? Não é assim, vou dar uma degustação, esquimbal, os caras querem almoçar mesmo, né? Foi aprovado, mandaram ir lá. Quando eu cheguei lá, ele saiu de férias, foi trabalhar com o Alckmin, e quem ficou? Um moço chamado Mota, que foi o que veio depois desse Jordão, que por acaso não vai com a minha cara. Aí eu já nem voltei, entendeu? Não, nem voltei. Então assim, eu tive uma passagem meio tumultuada na prefeitura, embora tive anos maravilhosos, 8 anos, com esse povo chamado Márcia. Foi algo fantástico. Eu tive amigos fechados, gente boa de trabalho, né, de brincadeira. Você conhece a Márcia? A Márcia, sim. Eu não concordo com as posições políticas dela, mas ela é uma tremenda mão de obra, uma pessoa muito inteligente. E foi essa a minha passagem pela prefeitura e chega. Por enquanto. Ô, Meno, vamos falar, você falou da pessoal que sai das indústrias, mas embora quer montar um bar. Todo mundo tem uma visão que ser dono de bar é mó legal, que você bebe todos os dias. Ser dono de bar é muito bom. Ruim do dono do bar. É muito bom ser dono de bar. Sim. Para quem gosta. Para quem gosta. O outro lado é isso exatamente que eu estou falando. Hoje, por exemplo, eu não seria capaz, não tenho, mas se eu tivesse dinheiro suficiente para montar um bar hoje, pelo tanto que eu acho que eu vou viver, eu até arriscava, sabe? Até arriscava.
mas com muito susto, porque hoje eu sou o mesmo. Eu tenho a mesma cabeça, já foi adaptado a algumas coisas, adaptei muito a minha vida, já estudei muito, inclusive, né? Mas o público não quer mais, é outro público. Então, hoje as pessoas perguntam assim, qual é o tamanho da porção? Por exemplo, no meu tempo não era assim. As pessoas falavam assim, estava escrito lá no cardápio. Estou dando hipóteses todas existentes. Meio frango a passarinho. Um dia eu teve um chato lá que resolveu montar o frango para ver se tinha. Aí eu de longe, eu fiquei na minha, na longe. Quando ele terminou, eu voltei e falei, ó, aqui é uma coisa séria. Ele falou assim, já vi, tá bom. Era meio frango a passarinho, não vinha um frango e meio. E nem metade. Né? Uma porção de batata frita era adequado para 2 pessoas. Hoje, não é assim? Estou exagerando? Então mudou um pouco. O que você tem para grande? Engraçado, é outro raciocínio. O público é outro. As pessoas querem outro tipo de coisa. Cerveja artesanal é um exemplo. Me perdoa, eu acho um absurdo. Não é porque eu não goste, é porque eu acho que é tecnicamente imperfeito. É a mesma coisa que você. Um dia desse. Queria fazer a Coca-Cola Como é em que. casa. Você está entendendo? Tá. Um dia desse eu vi lá naquele bar que eu te encontrei, Lanches Praia. Lanches Praia. Eu vi uma pessoa lá, que também não vem ao caso quem seja, embora você sabe que você vai lembrar quem é. O cara tomando uma cerveja e uma taça de vinho junto. É outro público. Quer ficar bêbado, né? Sei lá o que quer, né? Assim como tem uma moça que lá que põe gelo na cerveja. Isso. Você percebe? Então, assim, coisas estranhas. Outra coisa também da época, que hoje já não é viável, eu na época, na Casa do Menino, eu tinha muito tábua de frios. Eu tinha as manhas de ter fornecedor de São Paulo que vinha para cá, só de ponta, só de linha e tal. Hoje, prato de frios você encontra no supermercado. Tá lá, pega e põe. Tá. Vem até com queijo às vezes, né? Então é outra necessidade. Entende? Então eu hoje. Por que o cara quer o bar? Porque ele acha que é fácil. Olha. Não, quando você falou no recebimento da mercadoria e tal, eu lembrei de que tem tudo isso, tem a compra, tem que receber a mercadoria, tem que ver o estoque. Você tem que falar pro teu cozinheiro. Você tem que falar. O garçom tem que saber tudo a respeito. Tudo. Ele tem que saber tudo. Canso até numa lanchonete mais fraquinha, como essa aí, de você falar assim, como é que é? Ele fala assim, peraí que eu vou perguntar. Como assim? Você vai perguntar o quê? Como é que vem um Bauru, por exemplo? É isso mesmo. E às vezes vem errado. O cara tem que saber tanto do cardápio quanto o cozinheiro. E o cozinheiro tem que saber como é que monta. E você tem que ter sempre a mesma cara. Fora quando o cara tira a fotografia de um hambúrguer desse tamanho, põe na palavra, hambúrguer por, sei lá quantos reais, não sei, nem sei o preço de hambúrguer. Aí você olha a fotografia, eu quero um daquele, né? Aí vem um assim. Falei, o que aconteceu? Né? Não, que aquele é só uma foto. Falei, pois é. Eu até cheguei a fotografar pratos meus, mas eles eram exatamente iguais aos que eram servidos, igualzinhos. Se era bom ou não era, não sei, mas que ele era exatamente, ninguém podia falar, não foi isso que eu pedi. Acontecia coisas que você precisa falar com o público. Então, assim, o cara me pediu um rosbife, vocês estão cheios de falar de bar, vai. Pediu um rosbife, eu servia um carpaccio. E o carpaccio, um deles era servido com alcaparra. O cara teve as manhas de mandar chamar o garçom olhou para minha cara e falou assim, Armênio, vai lá que é 171 brabo, daqueles para conversar até amanhã cedo. Eu falei, fala, meu filho, olha, eu nunca reclamei de nada da sua casa, mas essas ervilhas são murchas. Eu falei, dá 2 chopp aqui, que eu preciso explicar uma coisa. Você me perdoa. Você vai falar, pô, exagero? Exagero não, aconteceu, eu sentei, expliquei para ele o que era uma alcaparra, tive as manhas, paguei o chopp para ele. Mas nunca mais me enche o saco, por favor, tá? Senhor, desculpa, é que eu não sabia. Teve um outro que me pediu um fondue de queijo,
e me chamou na mesa, porque, pô, eu não achei nem um pedacinho de queijo aqui dentro. Esse é um dos lados Ah, da noite. é chato, já naquela época era. Só que eu me divertia muito. E tem história de um assim, que tomou todas e fez papelão, essas coisas assim? Tem. E todos os gente que eu posso falar, porque eu gosto muito deles. Sim. Tinha um que era específico, ele era gerente do Banco Bamerindos, se não me engano. Muito bem vestido, muito elegante, bonitão, tal. Falava muito pausado e tal. E ele chegava, era rigoroso. Ele passava pela Copa, cumprimentava todos, cumprimentava o caixa, puxava um parabéns desse tamanho, um negócio desse tamanho enorme. Falei, por gentileza, podia guardar para mim e tal. Aí ele sentava e tomava um chopinho, falava sozinho às vezes, mas um dia ele entrou, mas um cara de uma educação maravilhosa, você quer saber. Um dia menos sorridente do que o normal, né? Sentou num canto lá, pediu um chopp, acabou de tomar o chopp, jogou o copo na parede. Falei, meu Deus do céu. Ah, Jesus, né? Aí me veio outro chopp. Pronto, falei, para. Menino, o que você tem? Eu estou muito aborrecido, a minha mulher quer se separar. Eu falei, porra, e o que o meu copo tem a ver com isso? Então, vamos fazer diferente. Você quer contar? Você conta para mim, você toma um chopp. Se você quebrar ou não quebrar, esses 2 copos eu vou te cobrar, tá? Não, você me perdoa, nunca mais farei isso. Não, eu sei, nunca mais, porque eu vou te jogar uma porra do copo na cabeça. Bebedeira, travado, tinha bebido tudo antes de chegar, entendeu? Sim, já estava bêbado. Nossa, demais eu falei, um cara elegante, um cara que jamais na vida falou alto com o garçom. Jamais fez assim para o garçom, jamais. Sim. Aquele dia estava bêbado. E triste. E eu fiquei com ele quase até a meia-noite conversando. E ele falou e chorou, e chorava, e tomava chopp, continuou bebendo. Eu acho que eu vou tomar um uísque, não vai não, vai tomar chopinho, só que é bom para tosse, não faz mal para a saúde e tal. Muitas bebedeiras, algumas. Mas eu nunca tive, só como detalhe, eu não tive nunca uma briga na casa do Meno. Nunca. Nunca aconteceu. E a casa do Meno fechava, tinha hora? Ou... Rigorosamente, eram as minhas chatices, meia-noite. Aí tinha a portinhola, aí tinha gente que adorava chegar depois, né? Era ótimo, porque eles batiam na porta, mandavam um garçom ir olhar. Seu Meno, seu fulano de tal quer entrar, pode? Claro que pode. Eu entrava, fechava. Era pela portinhola lá. Tem um nome aquele treco. Tem. Agora esqueci. Mas também era charmoso chegar depois. Sim. Porque fechava 1h30, era mais que isso. Então tinha algumas regras e eu sempre me apoiava no fato da casa ser minha. Sempre fiz isso. E essas regras você levou para os outros estabelecimentos? Quase todos tinham regras semelhantes, porque eram regras que funcionavam. Eu tive no White and Red, lá no Canal 5, eu tinha um barman, que havia sido barman de uma outra casa de nome, que era na Mato Grosso, ou na Minas Gerais. Era da Casa do Queijo. Esqueci o nome. Outro cara de uma elegância profunda, falava grosso. Viado! Mas eu sabia. Sim. Ninguém mais sabia. A mulherada caía de pau matando nele. Sim. Nossa, porque era um cara delicado, ele sabia tudo, ele era cabeleireiro, né? Então o assunto rolava na boa e tal. Nunca. E ninguém sabia. Eu não deixei que ninguém soubesse. Até um dia que o cretino do meu filho mais velho, que era moleque, né? Moleque jovenzinho, foi no vestiário, ele estava se trocando para ir embora. Saiu de lá doidão, falou... Samuel, o nome dele. Eu estou contando porque ele sabe dessa história. Meu filho veio e falou assim, pai, o Samuel está pondo uma meia arrastão. Eu falei, se você abrir a boca, eu quebro a tua cabeça, entendeu?
Mas ele já falou tão alto que já todo mundo sabia e tal. Mas nunca na vida esse moço deu um talvez. Nunca. Nunca. Então, as minhas regras eram também referentes aos meus funcionários. Era extensivo a quem atendia. Então não tinha. Aconteceu com a minha mulher viva, e há pouco tempo. Garçom que fala assim: e você, querida, vai querer o quê? Como querida, amigo? Como assim? Como é que um garçom me chama a minha mulher de querida? Qual é? Eu tinha o hábito, sempre tive, por sinal, Dia dos Namorados, eu tinha que fazer reunião de garçom, hein? Reunião de garçom. Eu falava: vocês vão levar uma rosa para o rapaz. Ah, seu Meno, mas não é para o moço. Não é para ela, é para ele. Era uma luta. Eles entenderão, entenderam. Porque é lógico que a rosa é para o senhor oferecer para a sua namorada, ou não é. Mesmo quando eram dois meninos, era fácil saber quem era quem, certo? Mas aí escolhe um, tá? Então, essas regras eram regras, mas não eram assim, é proibido. O Heinz tinha uma placa até pouco tempo já tirada. Era proibido colocar o pé na cadeira da frente. Era claro que sim, né? Lógico, é o mínimo. Mas não é o mínimo. Hoje as praias tem isso, tem lá no vidro. Mas tem gente que Que não respeita. Vou te dar um outro exemplo. Gente sem camisa. Casa do Meno entrava sem camisa? Não. Mas às vezes vinha uma família e vinha um garoto sem camisa. Eu não ia brigar com o moleque de jeito nenhum. Eu subia, mandava pegar uma camiseta da casa do Meno e falar assim: você acabou de ganhar uma camiseta. E uma proibição, não me venha mais sem camisa. Sim, senhor. Nossa, mas era fazer. Eu gastei quantas camisetas? 2. Imagina. Então vamos falar: o Meno é um exagerado. Não era não. Não deixava ninguém passar vergonha. Não fazia isso. Mas, eu acho um absurdo. O cara entra num restaurante e o cara pega sem camisa, mas que é isso aqui? Mas mudou muito, o público mudou muito mal educado, né? Só você ver. Pronto, então, voltando ao livro que eu não publiquei, eu estou apontando para lá que eu acho que está lá no meio. Esse eu acho que tem. Em um dos capítulos eu ensino como é que se frequenta um bar. Eu falava que eu e o Vinícius de Moraes, você sabia que eu fiz teatro uma vez? Eu falava que era o cliente, ele era frequentador e eu era dono de bar. Ele estava só em lugar diferente do balcão. Eu adoraria ter servido ele, mas não servi. Né? Ele era cozinheiro também. Tem umas semelhanças. Ele morreu mais cedo que eu, já morreu. Então. Eram exigências, eu pensando hoje. Hoje eu tinha que ser muito macho para implantar um serviço desse. Mas que eu ia chegar perto, eu ia. Porque eu acho um absurdo. Chega a ser abusivo. Você gosta de Steinegger com chopp? Sim. Você gosta com casquinha de limão? Não. Você vê o que você fez? Não, inventaram essa. Agora eu tenho que brigar. Não quero com casquinha de limão, eu quero um Steinegger gelado só. Quer que põe uma pedrinha de gelo? Não, eu quero congelado. Moço, me devolve essa coisa aqui que você colocou casquinha de milho, eu não quero. Pode deixar. Por Deus, o que é isso? O que é isso? Tem que prender esse cara. E o dono da casa. Entendeu? Isso são regras? Não, são regras mínimas de higiene, de tudo, né? Não, e ali agora, no verão, essa humanização dos cachorros, o lanche de praia do dia tinha 12. Uma humanização do cachorro que pode ser evitada. Lógico. Sabia que na casa do Meno tinha um cachorro que entrava? Um. Porque eu não deixava. Mas tinha um que entrava. Quem era? Ela era dona, ela era dona de uma casa de escapamento que tem na Carvalho Mendonça com a Washington Luiz. Tinha, né? Era um cachorrinho pequeno, não vou nem lembrar a raça. Aí eu falei: Meno, vai, você promete que fica com ele no colo? Prometo. Você promete que sempre senta nessa primeira mesa da casa? Prometo. Fechado.
Ela era minha frequentadora. Ela ia, olhava, tinha gente na mesa, ela esperava. A hora que vagava, ela sentava com o cachorro no colo. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode abrir um espaço para cachorro? Pode. Agora, cachorro enchendo meu saco. Latindo. E saindo correndo um atrás do outro. Que é isso? Eu gosto de. E olha, eu gosto de cachorro. Só que tem gente que tem medo. Então, lá, são cachorros grandes, que estão jogando a bolinha e o cachorro corre. Não é? Viu como ela é frequentadora? Isso aí não deve sair de lá, viu? Eu moro em frente. Você mora lá? É. Eu paro lá atualmente porque eu não ando com paciência. Então lá, pelo menos assim, não me aborrece. Eu peço sempre a mesma coisa. Quando eu estou a fim de pedir comida, eu como, senão nem isso. Conta a tua experiência de teatro aí do Vinícius, como é que você chegou no personagem? Então, isso foi outra maravilha, sabe? Um espetáculo. Para mim, não disse que foi um espetáculo ou acontecimento, mas foi extremamente agradável. Eu tinha uma cantora no Whitehead, chamada Marisa, que era a brincadeira, o sarro, que ela começava muito calmamente, cantava em português. Na Secretaria de Cultura. Não sei. Eu lembro dela. Aí era. Um dia eu percebi. Eu não presto atenção em nada, viu, para dizer a verdade. Mas eu percebi que ela, depois do intervalo, ela voltava a outra. Ela cantava em francês, era uma maluquice. Cantava muito bem e tal. Até que me chamou a atenção, eu falei, pô, Arminio, você é um idiota, Tinha um cartazinho dela, que vinha com umas plantinhas em volta, por que era, não? Era só olhar, né? Não precisava. Umas folhinhas verdes, eu falei, que bonitinho, né? Deve ser louro, né? Mas não era louro. E ela tinha uma pessoa que ela gostava muito que acompanhasse, que era o Clóvis Vieira, violonista de prima. Boa gente pra caramba e tal. Mas era assim, ele era o que acompanhava a Marisa, certo? Nunca foi. Chegou até a dar umas canjas pra mim, ele cantava de maneira diferente e tal. Mas um dia esse cara me aparece, do nada me aparece na minha casa. A Rosane já estava doente, né? Estava sentadinha lá na sala. Fala, Clóvis. Então, menino, eu queria que você participasse de um espetáculo em homenagem à morte de Vinícius. Falei, filho, eu estou fora, né? Eu não estou nem com casa, nem nada. Não vou ter dinheiro para bancar nada. Ele falou, não, é isso que eu estou falando. Você não está entendendo. Eu estou querendo que você faça comigo um espetáculo do Vinícius. Eu não estou entendendo. Você não falou que tem um espetáculo? Eu falei, tem, mas é que ele foi feito num molde, que era com 8 pessoas, e o caramba, eu queria que fosse um monólogo. Entendi. E onde é que eu entro? Então, é que o senhor é muito parecido com o Vinícius. Você está querendo que eu suba num teatro para fazer um monólogo e ainda, pior, ainda montar junto com você um espetáculo? Falei, Rosane, você está ouvindo? Fala, estou e não estou acreditando, mas se eu fosse você, eu topava. E ficamos quase 6 meses montando isso. Então, eu li todo de Vinícius, da vida do Vinícius, e eu falei, o único senão vai se chamar Uma Leitura Poética, porque eu não tenho memória para isso e ele também não tinha. Vinícius cantava com papel no chão, né? Aproveitando a deixa, falei, não, é uma leitura. Leitura, eu até arrisco, né? E fiz. Mas foi um arrobo, uma maluquice que hoje eu não faria, talvez. E onde foi? Teatro Municipal. Teatro Municipal. Teatro Municipal. Foi Foi uma única apresentação? Não, nós fizemos uma no Municipal, fiz uma no Colégio Coque Universitário, que era patrocinador. Sim. Fiz uma na Unimes, acho que no auditório da Unimes. Fizemos uma na Vila de São Vicente. Teve um sucesso, só não fomos para Nova York porque não tinha tempo. Para mim foi ótimo, sabe?
pessoas gostaram, sim. Era longo, teve quase 2 horas de espetáculo. Ah, é? É, foi longo. Mas Você lia e aí tinham as músicas. a maior parte eu sabia, mas sempre com o caderno na minha mão, porque eu não sou besta, certo? Certo. E eu fiz, se você quiser, uma coisa bem romântica. Uma das coisas, o poema da Canção Maior, do Vinícius, eu fiz sentado no chão. Ah, é? Olhando para minha mulher, sabe? Porra, maluco, porque ela não sabia de quase tudo, ela sabia de algumas coisas. Mas eu fiz uma declaração de amor para ela no meio do municipal, casa cheia. Ah, é? Ela quase endoidou. Mas assim, coisas boas. Foi muito bom para mim, foi muito bom para ele, entendeu? Sim, sim. Só que aí eu falei para ele, agora você só me convida para fazer Luz de um Fuego. Aí eu sou capaz de fazer. E eu não faria mais, entendeu? Mas um espetáculo muito bonito. Esse aqui é o teu livro de memórias, né? Ele não está completo ainda, viu? Mas está. Isso é legal. Tiver terminado, publicar, né? As memórias antes que... Eu gostaria. Você vê que eu ponho aí, né? Que na verdade o que eu queria era fazer um manual de como frequentar, como ter. Sim. Então aí fala muito em como ter, como era direitinho. Isso que eu estou contando para vocês, quase tudo está aí. Aí eu fui para... quem me chamou para dar uma olhada nisso, que leu um texto, gostou e tal, foi o... da Universidade Católica, de novo. Né? Gostei, mas só que eu queria que tivesse mais receitas. Eu falei, você quer descaracterizar? Tudo bem, eu topo. Mas você publica a custo zero. Não, eu posso convencer Falei, vai convencer alguém daqui? Comigo? Não acredito. E não rolou até agora. Então, porque não rola. Eles olham e falam, é o menos. É um pouquinho complicado. É um pouco de implicância minha, um pouquinho de implicância minha, sim. Mas é gozado, né? Tudo empaca lá. Por que não dos tremoços? Estou vendo aqui. Não aos tremoços. Você conhece um cara chamado Modesto Ruma Neto? Neto é filho? Filho. Modestinho. O Modestinho, ele era um cara muito engraçado, era meu amigo, frequentador habitual. E eu tinha uma coisa que eu tive fama, fui chamado na Polícia Federal, hein? Só para você ter noção. Só que a única coisa que eu tenho orgulho de ser é extremamente honesto. Isso meu pai me ensinou, tem jeito. Não sei fazer de outro jeito. Não é que eu não quero, até quero ser desonesto, mas não sei. Eu tinha 2 chilenos e um paraguaio trabalhando comigo. Alguém falou assim, esse cara deve trazer esses caras escondidos aí, sem documentação e tal. Chamaram lá na Polícia Federal, falei eu. Chamou o cara errado. Por sinal, o investigador, o delegado que me atendeu, virou dono de bar, viu? Só por curiosidade, E ele lembrava disso muito bem. Ele falou, o senhor está falando com a pessoa errada. Pode mandar lá que eu vou lhe mostrar a documentação desse povo. Eles moram lá, inclusive, eles moram comigo. Eu sei muito bem o que estou fazendo. E aí o Modestinho foi atendido por um chileno, que foi gerente do Atlântico Hotel, que também foi dono de bar. Ele falou assim, me vê tremoços para o garçom. Momento. Aí ele foi lá, pegou os 2 companheiros dele, foram lá, ficaram os 3 na frente dele, assim. Por que eles ficaram loucos? Ele falou, não pediu tremoços? 1, 2, 3. Aquele comer? Não, aquele não tem, o menos não tem. Então, mas essa era a gozação do Modestinho. Modestinho que tirou. Me traz os tremoços. E casos assim tem alguns, mas tudo bem, já cansei de falar, você também. Não, já temos conversa, pode ir falando. Mas o que você quer que eu fale mais? A respeito do quê? Vesícula? O que é? Dá uma visão da noite de hoje em Santos. Como é? Eu não posso falar porque eu vou ser extremamente antipático e eu não tenho direito de ser.
sabe? Então hoje o que se tem, e tem coisa que eu não posso falar nome, por exemplo, nome de estabelecimentos, mas eu não posso falar. Mas assim, a gente percebe, até pelo nome, até pela... Aí uma coisa eu posso falar. Em determinado momento, teve eu falo, isso é brincadeira que não sei se é verdade, se o cara era português mesmo, mas não sei. Mas o cara resolveu, por economia, pintar o seu estabelecimento por fora e por dentro de preto. E escrever tudo em branco. Aqui é uma economia danada, porque o preto cobre tudo, até coisa que não presta, né? Você já viu o que tem de bar preto? Já. Te passa uma boa coisa? Não. Tá vendo? É um detalhe. Uma outra coisa, nomes estranhos. Um eu vou falar, paciência. Não conheço. Estou passando pela... Aliás, nunca nem entrei. Estou passando em frente ao shopping do Embaré. Sim. Bati o olho e falei... Encostei o carro. Tem um bar lá que se chama assim... Apartamento suspeito. Depois eu quero saber. O que vende, o que não vende, isso não está escrito em lugar nenhum. Com esse nome, uma pessoa Não. acompanhada, uma pessoa de mais de 50 anos, não pode. Então, eu estou dando um exemplo. Mas não é um apartamento secreto? É isso? É, apartamento secreto. Apartamento secreto. Eu sabia que era um treco assim. Eu acho que não é. Porque é essa coisa, como tem aquele É o quê? clandestino. 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 Porque tem um apartamento secreto onde você reserva, mas me parece que só trabalha com hambúrguer, que é a mesma coisa daquele Do Madeiro. Santo Afonso, restaurante secreto. Que era a casa dele, você tem que reservar, ele faz alguns eventos, mas... Não, eu nem tenho questão. De repente até uma casa boa, né? Eu não sei, não vi. Mas assim, a partir do nome, da decoração, que você olha e fala, o que é isto, né? Que troço é esse aqui? Então, eu nem vou. Até por outras razões eu não estou indo. Né? Porque eu nunca ia sozinho, sempre ia acompanhado. E vou nesse maldito desse bar que nós estamos falando. Porque lá ninguém me incomoda, ninguém me enche o saco. Sim, sim. Quando muito, é menos e tal, e olha lá. E eu não tenho vontade de falar, vou entrar numa pizzaria para comer. Vou mesmo, viu? Mas tem bares... Eu não tenho companhia. Eu não quero falar o nome também, mas é famoso lá, que não tem nada e é diariamente lotado. Mas antigamente, no tempo que eu era mais jovem, e o Eduardo Caldeira também, a gente tinha um mau hábito. Mau hábito não, era um ótimo hábito. A gente, claro que o dono de bar sempre quer saber se o outro bar está cheio. Sempre. Mas não é bonito, né? Você ficar olhando, passando e tal. Então a gente fazia o seguinte, ele tinha o mesmo hábito, viu? A gente, quando fechava a casa, a gente saía para ver o lixo. Porque pelo lixo eu sei dizer para você se presta ou se não presta. Ah, sim. Porque é no lixo volume, é no lixo barril de chope, no caso de choperia. Você olha, tem casas que você olha, e se você tiver a paciência de olhar, não há consumo nenhum. É zero. O cara está só zoando lá. Você vê um monte de gente, mas não está acontecendo nada. Tem uma casa que, essa eu não posso dizer o nome, que eu sei que está quebrada. Tem uma que fechou, chama Tiki, canal 4 com Tiki, Antigo Amsterdã. Fechou. Uma casa que estava sempre cheia. Era Amsterdã antes, sim. Ah, fechou. Estava no quarto do Epitácio, fechou faz tempo. Mas é uma casa que tinha movimento. Mas tinha movimento. Gente, mas não tinha consumo. O Amsterdã também não tinha. Também tinha algumas coisinhas lá. Essa eu cheguei a ver as besteiras que faziam. Bobagens, erros primários, sabe? Não é assim, eu fazia tudo certo. Não é isso. Tanto é que o Caldeira fazia um treco que não tinha nada a ver comigo.
o que ele fazia não tinha nada, os cardápios nossos eram diferentíssimos. Eu roubei dele uma coisa. Uma coisa. Bolinho de arroz. Não, caldinho de feijão. Ah, o caldinho de Sim, feijão. Eu falei, pô, mas é evidente, lógico, tonto. Eu roubei dele, roubei, assim, avó, pô, caldinho de feijão. Quase que eu pus lá a caldeira. Né? Mas assim, mas na verdade não tínhamos nada a ver com isso. Eles tinham um serviço primoroso, não é verdade. No Bar da Praia não era verdade. Mas eram extremamente agradáveis, pessoas agradáveis eram. As coisas lá que... Teve um garçom que eu ganhei por causa de um tempero. Ganhei o garçom por causa de um tempero. Eu falei, ó... acho que era alemão. Ele era alemão ou russo. Eu dei um potinho de páprica picante para ele. Nossa Senhora, aquele homem me amava. Daqui a pouco eu lembro o nome. Mas às vezes eu falo assim, Joseph. É Joseph. Olha o cinzeiro, rapaz. Oh, desculpe, hein? Estou falando, literalmente. Eu olhava e falava, mas pode um negócio desse? Fumava assim nos bares. Deixa eu te contar uma coisa do Caldeira. A história dele é minha, mas tem uma coisa que são engraçadas. O Caldeira sempre foi arrogante. Eu cheguei a ser expulso do Bar da Praia. É mesmo? É. Você e o Morrice. Depois quase ele me você beijou teve na boca. várias vezes, Morrice. É? Morrice várias vezes. Eu depois te falo porque que ele me mandou embora. Eu fui expulso de lá. Expulso. Rasgou minha conta. Olha que malcriadeza. Mas uma cena me marcou profundamente. Eu ficava olhando. Dono de boteco tem que olhar o outro trabalhar, né? Aí eu vejo ele entrando de tamanco, que não dava de tamanco e tal, né? Aí veio uma moça e tinha que fazer assim para ele, né? E fez assim. Continua. Estava mascando chiclete, mas tirou o chiclete da boca da mulher, rapaz. Era o Caldeira, assim. Ele era desse jeito, era. Ele estava certo, estava. Não me diz. Tira esse chiclete, cospe. E ela cuspiu. Eu estou falando mais pela resposta, que ela podia falar assim, o que tem a ver com isso? Não. Ela continuou dando a bronca que ela estava dando, que eu nem sei do que se tratava. Mas por que eu fui expulso do Bar da Praia? Ele também gostava de beber, e não era pouco. Aí eu entrei, aí fizeram assim para mim, era uma mesa que só tinha nego separado, de boteco, tinha uma encrenqueira, menos senta aqui e tal. Mas o Eduardo já estava chamando o urubu de meu louro e pôde descobrir por quê. Ele tinha ganho uma garrafa de pinga de banana. Ele tomou quase metade daquilo. Aí uma hora ele falou para mim assim, eu preciso te chamar a sua atenção. Eu falei, o que tu quer? Eu acho que não é possível você resolver cantar nas tuas casas. Quem é que disse que você canta bem? Eu falei, o que tu tem que ver com isso? Rapaz, o cara virou bicho. Ele pegou minha conta, então você está expulso da minha casa. Olha, falei, nunca mais você faça isso com ninguém. E levantei e fui embora. Aí passado quase um ano que eu fiquei sem lá. Aí um dia eu fui lá, falei, amigo do peito, cara. Aí eu estou entrando, ele vem atropelando as mesas que estavam no meio do caminho. Eu falei, pronto, vai me bater agora, né? Vai expulsar. Nada, me abraçou, chorou, eu sou um filho da puta, bibifi, porocó. Então, sabe, é o lado emocional. Então, precisa ter... Mas você cantava? Não, pô, você vai querer que eu cante e não posso cantar porque isso aqui tem áudio. Eu tenho uma das fotografias que está aí, não, é só para te mostrar quem é a figura. Era um frequentador de boteco aí que... É um de barba branca. Esse moço, ele era um bom pianista, um chato de galocha, beberrão de primeira linha, né? Mas ele mas tocava. Não vou achar. Uma hora eu acho. É o barbudo que está do meu lado. O Papai Noel está atrás, mas é o Edmar. Porchat. Era Silvio. Não era, não. Mas é Porchat. Aí,
Esse cara adorava um piano tal, e cantava umas músicas, sempre canja, né? E aí quando era uma forma delicada de mandar todo mundo embora. É, eu falava, olha, agora eu tenho duas notícias para vocês. Uma é que se vocês não pedirem a conta, eu vou ser obrigado a cantar. Né? Era essa a brincadeira. Ah, canta então canta, tá, pertinho, era a brincadeira. E a gente cantava uma música, Marcos Porchat, isso mesmo. Esse cara tinha uma música que não dá para gravar, mas se falava do pastor. Que era malcriadíssimo, mas ficava muito legal e todo mundo queria que eu cantasse essa música. Era uma música malcriada, falava na... Vou falar. Cuidado com a pirroca do pastor, era o nome da música. Era muito engraçado. Isso aí eu até cantava e acabava cantando uma música ou outra sempre e tal. Mas era de brincadeira, nunca fui cantor, não sou cantor. Tinha só uma pessoa que me amava me ver cantar, a minha mulher, o resto ninguém, o resto todo mundo era de sacanagem. E era isso. Então eu sempre dava um jeito, eu procurava dar, e o Eduardo também, de, entre aspas, dizer assim, olha, agora está na hora disso. Acabou a brincadeira, entendeu? Acabou a brincadeira, né? Parou a história, né? Você viu o anexos aí na última página? Tá vendo? Só como era anexos mesmo. E aí depois é mesa redonda. Ah, tinha uma mesa redonda do lado. Onde era o Tarquininho, virou mesa redonda uma época. Esqueci dele, olha, esqueci do bar. E depois virou o bar do 3 ou o bar do 3? Não, o bar do 3 era a casa do Meno. Casa do Meno? Ah, tá. O mesa redonda virou uma pizzaria depois disso. Mas o mesa redonda eu tive pouco tempo lá. Ah, é? É. Foi uma casa muito boa tal, mas era pizzaria. Pô, o meu negócio nunca foi muito pizza, né? Eu não gostava muito de pizza. Tal. O Beto Alves já estava tocando na noite, hein? Quem? O Beto Alves. Tá aqui numa foto. Tá, ele tocou no meu casamento. É? Ele e o Celso. O Celso lá. Nossa, nós fizemos o meu casamento no Bar da Praia foi escrito a 6 mãos, mais, em 8 mãos. Era o Beto, o Celso, a Rosane, eu e um amigo meu que foi meu companheiro também e tal, o Laerte, que também teve bar, né, também foi dono de bar. Nós fizemos isso aí para e passo, tudo, todo teologicamente perfeito, saca? Que era chatinho. E o Celso, o Beto acabou aquilo aí, ele falou, cara, arrumei uma profissão. Falei, tocar em casamento, que coisa maravilhosa. E ficamos muito amigos. E já... No Bar da Praia? No Bar da Praia. Bar da Praia. O Eduardo me cedeu a igreja, que eu falava, a minha igreja, que é o teu bar, por acaso. É isso, menina. Eu, da minha vida, já te contei quase tudo. Só não contei minha preferência sexual, mas também não estou com vontade de assumir. Isso aí é de menos. Até porque você falou que não tem preconceito, então também. Que eu sou besta? Você acha que agora nós estamos em época de ter preconceito? Olha lá, a Casa do Meno recomenda seu concorrente mais. Ah, tá vendo? Era isso que eu estava procurando. Muito legal. Isso tem que virar livro mesmo. Mas e também é outra coisa. Você quer que eu te fale uma coisa que essa você conhece bem? Hoje, para editar um livro, é um problema. Você vai editar livro para quem? Se as livrarias estão quebrando. Pois é. Você percebe? Eu tô quase publicando via internet, sabe? Estou até com vontade de fazer isso. Aí eu faço como eu quiser e pronto, entendeu? Pode publicar em pílulas, não? Ou talvez até assim, né? Tem uns textos bons, Vale a pena divulgar. Mas assim, vamos dizer, qual é a finalidade de você, de uma Saraiva fechar? É porque eles não gostam, é isso? Eles não gostam, mas não é assim, né? Então, não é que quando eu falei da faculdade católica, estou dizendo questão de má vontade. Eles também não estão com essa bola toda, entendeu? Sim, é questão de investimento. Eu até podia. Está faltando algumas coisas que eles gostariam. E não me arrependeria de ter feito. Não ia embaçar. Mas que não estão com essa bola toda, porque falei, só que grana minha
A noite de autógrafo eu pago. Deixa comigo que eu consigo ela de graça. Né? O resto... Eu achei aqui o rosbife com molho tártaro, que ele reclamou que a carne estava crua também e as ervilhas rústicas. E as ervilhas rústicas, estavam murchas, exatamente. E a carne muito mal passada, inclusive. Não tem. Mas está muito interessante, você tem que publicar assim. Mano, tem alguma coisa que você queira... Tem. Falar para vocês que eu quero ir embora. Mano, muito obrigado por seu depoimento. A Fundação Arquivo e Memória de Santos e a Universidade de São Judas, Campus Unimonte, agradecem sua entrevista. Muito obrigado. Por nada, me agradou o fato de ser lembrado, que sempre é bom.